Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O primeiro vídeo desta sexta-feira. Sextou, torcedor vascaíno, e uma sexta-feira que promete e muito. Uma sexta-feira que será marcada pelo fechamento da janela de transferências. O que será feito nestas próximas horas? Será que tem mais algum reforço pintando aí na nossa colina histórica? A gente, é claro, vai falar sobre isso, falar também sobre movimentações no mercado, se tratando de saídas, pois tem atleta do Vasco que poderá estar saindo nessas próximas horas de sexta-feira, indo para um clube da Série B do Campeonato Brasileiro. Além disso, vamos falar aqui também, neste Acorda Vascão, sobre Maracanã. Temos informações importantes a trazer aqui a vocês sobre o processo de licitação do estádio jornalista Mário Filho. Um processo que, infelizmente, é hoje colocado em dúvida. Dá para acreditar na comissão do Maracanã, que é formada pelo governo? Fica essa interrogação aí. A resposta a gente dará daqui a alguns minutos. Além disso, também falar sobre o treino que acontecerá nesta sexta-feira no CT Moacir Barbosa. Falar sobre o clássico de amanhã, é claro, contra a equipe do Fluminense no Maracanã e muitas outras informações. Porém, é claro, né, torcedor vascaíno, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia. Temos o Acorda Vascão sempre às 7 horas da manhã. Temos o Fala Gigante pela parte da tarde e Boa Noite Gigante na parte da noite. O Acorda Vascão é exatamente esse vídeo que você está assistindo agora. Como a gente acabou de falar, né? Ele sai diariamente às 7 horas da manhã, é o carro-chefe aqui do nosso canal. Então fique atento sempre. Deu 7 horas da manhã, corre aqui pro canal. Abriu o seu olho ao acordar, corre aqui pro canal e já vai ter o Acorda Vascão à sua disposição com as principais informações do Vasco da Gama. Se você acorda um pouquinho mais tarde, vai no Fala Gigante, que é o segundo vídeo do dia. E se você tem a tarde toda trabalhando, aí você corre para o Boa Noite Gigante para não perder nada sobre o nosso Cruz Maltino. Então, se inscreva, além disso, é claro, compartilhe aí o nosso conteúdo, deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar o crescimento e a divulgação aqui do nosso canal. Show, Vascão! Vambora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, porque temos informações importantes a trazer aqui a vocês neste Acorda Vascão, e não apenas importantes, como também legais, boas de se trazer. A primeira é sobre futsal, uma modalidade que hoje pertence ao Clube de Regatas Vasco da Gama, ou seja, uma modalidade que não tem absolutamente nada a ver com o 777, nada a ver com o Vasco da Gama SAF, é a modalidade que hoje está nas mãos e na responsabilidade do presidente Pedrinho, que comanda o CRVG, o Clube de Regatas Vasco da Gama, assim como o futsal, o basquete, o vôlei, a natação, todos os esportes olímpicos do Vasco estão nas mãos de Pedrinho. E o futsal é uma modalidade que veio crescendo no Vasco nesses últimos anos com alguns investimentos externos, principalmente de torcedores, até mesmo alguns diretores, sócios do Vasco da Gama, que vinham ajudando a modalidade a se manter. No ano passado, a modalidade de futsal conquistou novamente a classificação para disputar o que seria a elite do futebol nacional, no caso do futsal, a primeira divisão, que é chamada de Liga Ouro, salvo engano, uma competição que o Vasco já não disputava há muito tempo. A modalidade de futsal hoje, que é comandada por Pedrinho, veio se virando e conseguiu, nesse momento, se estruturar para chegar bem no Campeonato Brasileiro. O Vasco, inclusive, já até arranjou uma casa. Essa casa do Vasco da Gama, onde o Vasco irá mandar os seus jogos, será no Parque Olímpico. Haveria sim a possibilidade do Vasco mandar as suas partidas no ginásio de São Januário. Possibilidade, inclusive, real e iminente, até porque é um ginásio para esportes olímpicos. Mas hoje o ginásio de São Januário está sendo praticamente utilizado apenas para o basquete. Tem ali uma arena de basquete com um aro. Hoje tem até mesmo, né, alguns camarotes ali no ginásio de São Januário, visando até o fomento de patrocínios para a modalidade. Então, acredito eu que internamente
chegou a um consenso de que não haveria espaço para o futsal dentro do ginásio do Caldeirão. Então, com isso, o Vasco conseguiu ter essa nova casa no Parque Olímpico. Jogos de futsal serão realizados no Parque Olímpico, que foi montado para as Olimpíadas de 2016. Inclusive, ontem, o Vasco já treinou no Parque Olímpico, está aparecendo aí na imagem a vocês, a equipe de futsal do Vasco da Gama treinando no Parque Olímpico da Barra. Durante toda a quinta-feira, no caso ontem, a diretoria do Vasco, ao lado do vice-presidente de esportes olímpicos e amadores, estiveram presentes aí na implementação do piso. Esse piso que o elenco já treinou ontem foi implementado ontem, inclusive, no caso foi fechada a implementação desse piso visando a modalidade do futsal. Então, a partir de semana que vem, devemos ter muitas novidades com relação à modalidade, como patrocínio, como comissão técnica, como também com relação ao elenco. O Vasco hoje, como associação, espera que o torcedor possa comprar essa ideia, o que é uma ideia muito boa. Eu me vejo sim, indo até o Parque Olímpico assistir jogos do Vasco da Gama em futsal. E olha que eu moro longe, né? Moro na zona sul do Rio de Janeiro, o Parque Olímpico é na zona oeste, mas eu me vejo indo até o Parque Olímpico para acompanhar o nosso Vasco da Gama disputando o futsal. Então, muito legal aí realmente o que está acontecendo. O Vasco da Gama chegando com tudo para disputar o Campeonato Brasileiro da modalidade. Parabéns a Pedrinho, parabéns a todos, inclusive, né, o Vasco aí trajado de capa no treino de ontem. Muito legal ver o nosso futsal voltando a se fomentar. Lembrando, né, que o Vasco ali nos anos 2000, por ali, aquele período tão vencedor, o Vasco chegou a ser o melhor time de futsal do Brasil e bater de frente com vários do mundo. Então, a gente espera que um dia isso volte a acontecer no Vasco. O Vasco seja a primeira prateleira, tanto do futebol de campo, como também das modalidades olímpicas. Porém, para seguindo com o vídeo, torcedor, porque é claro, a gente tem que falar sobre o mercado com vocês. E a primeira informação não é uma informação tão boa assim. Foi uma informação que surgiu nestas últimas horas de ontem, quinta-feira, que é sobre o DVD. O David, né? Um dos principais jogadores hoje do elenco do Vasco da Gama. Um atleta que simplesmente, nos últimos 11 jogos, teve 6 participações em gols, com 4 gols e 2 assistências. Um jogador que hoje, nas mãos de Ramon Dias, vem se tornando uma peça importante. Um atleta que está emprestado ao Vasco da Gama, porém há uma cláusula contratual no contrato que caso o David dispute 60% das partidas com a camisa do Vasco, o Vasco da Gama terá que ser obrigado a comprar o David lá no final do ano pelo valor de 15 milhões de reais. A expectativa é que o Vasco acabe comprando o jogador. Pelo andar da carruagem, tudo indica que isso irá acontecer. Porém, de acordo com informações da página Papo na Colina, na noite de ontem, o Internacional, que hoje é o clube que detém os direitos econômicos do jogador, nesse momento espera sim receber uma oferta do David no meio da temporada para que o atleta venha a ser vendido. Nestes últimos dias, o Inter recebeu uma oferta do Vitória e a repassou para o Vasco. O Vasco negou a oferta, havia até a possibilidade do Vasco da Gama receber 2,5 milhões de reais pela venda dos direitos econômicos do David, mas o Vasco não quis liberar o jogador. O Inter até queria sim a venda do atacante, mas o Vasco bateu na mesa e quis a permanência do atleta, a pedido e a mando, inclusive, do próprio técnico argentino Ramon Dias, mas para o meio do ano o Inter espera receber uma nova proposta, uma proposta do futebol estrangeiro, como por exemplo de clubes até do futebol norte-americano, da MLS. Então é para ficar de olho aí no David, principalmente com os números bons que hoje ele vem tendo vestindo a camisa do Vasco. Muito provavelmente ofertas irão aparecer e caberá ao Vasco de aceitá-las ou não. Creio que, pelo que vem acontecendo, e muito provavelmente o David será titular até o final do ano e até principalmente meio da temporada, as coisas vão ficar do jeito que estão e o David não terá chance nenhuma de ir embora, até porque o atleta quer permanecer, é um torcedor vascaíno, está muito feliz com o momento que hoje vive no Vasco da Gama, então a chance hoje de uma saída do atleta é muito pequena. Quem poderá, porém, estar de saída é Patrick De Luca. Patrick De Luca, para quem não sabe, é um jogador que chegou ao Vasco no ano passado, né, na temporada de 2023, numa equipe montada pelo ex-diretor executivo Paulo Brax. O Patrick De Luca esteve naquela lista inicial de reforços para a disputa do ano. Patrick De Luca, um jogador cria das categorias de base do Palmeiras, teve uma passagem muito boa pelo Bahia. O contrato no clube baiano foi fechado, encerrado, não renovou e chegou ao Vasco no ano passado de graça. Porém, assim que ele começou a galgar no time titular, ele acabou sofrendo uma lesão muito grave, um rompimento, né, uma ruptura, perdão, dos ligamentos do joelho. Ele teve que passar por um processo cirúrgico, ficou de fora durante toda a temporada e retornou apenas
no finalzinho do ano passado, já sem espaço no Vasco, que lutava pela permanência na primeira divisão. O Patrick de Lucas chegou a ter algumas minutagens nesse início de ano, era inclusive camisa 10, do elenco que ficou aqui no Rio de Janeiro para a disputa do Campeonato Carioca, porém mesmo diante disso não conquistou o coração de Ramon e não vem sendo utilizado pelo técnico argentino. Ele é até relacionado para as partidas, mas não entra dentro de campo. Inclusive, o Patrick é um primeiro volante. E com a chegada do Hugo Moura, tende o De Luca a perder ainda mais espaço dentro das quatro linhas, que teoricamente o titular seria o Zé Gabriel, o reserva do Zé Gabriel seria o Patrick de Luca, isso na posição de primeiro volante. O Zé Gabriel deixou de ser o titular, o Patrick de Luca foi reserva do reserva, e nesse momento com a chegada do Hugo Moura, tende o Patrick de Luca nem sequer mais ser relacionado para os jogos. Então, diante disso, o Ceará, de acordo com informações que tivemos ontem, quinta-feira, na reta final da janela de transferência que será fechada hoje na sexta, negocia a contratação do volante Cruz Maltino. O Ceará tem esse desejo de contratar o Patrick de Luca, é um desejo inclusive já antigo, e pelo fato do Hugo Moura ter desembarcado na colina histórica nesses últimos dias, o Ceará veio até com mais força pela contratação do jogador. O que temos a trazer a vocês é que dificilmente o Vasco fará jogo duro, deve liberar o Patrick, mas o negócio tem que andar rápido, pois hoje às 11h59 o prazo, para o fechamento da janela de transferências estará sendo fechado. Então é uma corrida contra o tempo, mas a possibilidade real do De Luca estar vestindo a camisa do clube nordestino para a disputa da Série B do Brasileirão. E falando nesse elenco do Vasco, quem também quase esteve de saída foi o lateral direito Puma Rodrigues. Informações que o jornalista Matheus Mastella, da RTV, trouxe na noite de ontem, também quinta-feira, é que o Criciúma veio forte pela contratação do Puma Rodrigues para essa temporada de 2024. O Criciúma hoje é uma equipe que precisa de atletas para a disputa da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, e como o Puma hoje é um jogador sem espaço dentro do elenco Cruz Maltino, o Criciúma viu uma boa oportunidade de mercado para a sua contratação. O Puma hoje é reserva do lateral direito Paulo Henrique, é reserva do João Vitor, que faz a lateral às vezes, e ainda tem o Rojas, que também faz a lateral. Então o Puma, numa ordem de prioridade para a posição que é a de origem, ele é a quarta opção para o Ramon. Então assim, tá sem moral nenhuma dentro do Vasco da Gama. E exatamente por esse motivo o Criciúma viu que é uma boa oportunidade de mercado, porém, de acordo com informações, mesmo o negócio já estando muito encaminhado nestas últimas horas, o Vasco pediu a permanência do atleta e ele ficou na nossa colina histórica. Show de bola, torcedor? Então, Puma fica, Davi fica, A expectativa é que apenas o De Luca saia nessas próximas horas de sexta-feira. Quem fica, treina. Treina para amanhã, porque amanhã teremos um clássico decisivo contra a equipe do Fluminense no Maracanã, que infelizmente será assunto já fechado para o torcedor, Maracanã hoje é um espaço em que o torcedor vascaíno não é bem quisto, não é bem visto. Assim, é ridículo, é vergonhoso, é assombroso nós, como vascaínos, não sermos bem tratados em um lugar que é a nossa casa. Para quem tem vivência de estádio, sabe muito bem qual é o sentimento de você sair do metrô ou sair do trem, passar por aquela rampa da UERJ, e ao sair daquela rampa você vê aquela movimentação do torcedor em volta do Maracanã, você adentrar ao Maracanã, quando passa por aquele túnel, vê a torcida do Vasco. São sensações únicas que o próprio Maracanã apenas é capaz de dar ao vascaíno. Um estádio que é nosso, um estádio em que o Vasco da Gama conquistou vários títulos, um estádio em que o Vasco da Gama foi o primeiro campeão carioca e que o deu o direito de ser ali o mandante dos jogos no Maracanã e levar o seu torcedor ao lado sul das arquibancadas. Um Maracanã que já viu Roberto contra Zica em grandes clássicos dos milhões, um Maracanã que registrou o retorno do Vasco da Gama à elite do futebol brasileiro na primeira vez que caiu em 2008. 2009, retornamos à Série A num jogo no Maracanã lotado. Ano que inclusive o Vasco bateu recorde atrás de recorde. Um Vasco Patinho que levou mais de 120 mil torcedores ao Maracanã, salvo engano. Então o Maracanã de muitas histórias que hoje, infelizmente, o Vasco da Gama é tratado como qualquer um. Que o seu torcedor, que pagou pela construção do Maracanã, é visto como qualquer um, como visitante. É um absurdo. Amanhã no Maracanã, Vasco e Fluminense vai ter direito a apenas 10% dos ingressos. Assim, gente, é surreal. É uma palhaçada o que o Fluminense está fazendo. É ridículo, cara. Eu não acho, assim, adjetivos para falar o que o Fluminense está fazendo. Não consigo identificar.
Não consigo. E para ser pior ainda, o Vasco tem apenas 10% da carga, que é algo em torno de 6 mil ingressos, já vendeu tudo. E o Fluminense, que tem 90% da carga, não vendeu a mesma quantidade de ingressos que o Vasco comprou. Você tá entendendo o que eu tô falando? O Vasco comprou 6 mil. O Fluminense nem isso ainda comprou, nem isso ainda vendeu, no caso, né? Então, vai ser vergonha amanhã no Maracanã com relação ao número de torcedores. Muito provavelmente não deve passar dos 25 mil presentes no Maraca. Num clássico. Num clássico. Então, feio o que está acontecendo. E o Vasco, sobre o que resta, é se preparar. O Vasco ontem treinou, um treino que foi realizado em São Paulo. O Vasco ontem treinou em São Paulo pela parte da manhã, como está aparecendo aí na imagem a vocês. E logo após o treino que aconteceu pela parte da manhã, pegou um voo em direção ao Rio de Janeiro. Chegou ao Rio de Janeiro ontem mesmo, às 5 horas da tarde, por volta aí das 17 horas. O elenco, é claro, quando chegou ao Rio de Janeiro, foi diretamente para sua casa, cada um do grupo. E após isso, né, todo o grupo retornará hoje ao CT Moacir Barbosa, visando o jogo de amanhã. Será o único treino e último do CT, o primeiro e único, né, treino que o Vasco da Gama estará fazendo no CT Moacir Barbosa, visando esse jogo de amanhã contra a equipe do Fluminense. Ainda há algumas dúvidas com relação a Paier, a João Vitor, a Medel. A gente vai trazer tudo a vocês ou no Fala Gigante de hoje ou no Boa Noite Gigante de hoje com relação às ausências para esse jogo. Então fiquem já atentos, fiquem ligados. Mas é um jogo com teor decisivo para o Vasco da Gama, visando, né, principalmente hoje, a tabela do Campeonato Brasileiro. Porém, voltando aqui para falar sobre o Maraca, porque é algo que revolta. E ontem era o último dia que o Vasco da Gama tinha para fazer aí entrar com um recurso contra a decisão dada pela comissão do Maracanã, que hoje é formada, né, pelo governo do estado do Rio de Janeiro com relação aos pontos dados à dupla Fla-Flu na proposta técnica. A proposta técnica foi feita tanto pelo Vasco quanto também pela dupla Fla-Flu e também pela RNGD, que era o terceiro interessado nesse processo de licitação do Maracanã. E a proposta técnica terminou com o Flamengo tendo 117 pontos, o Vasco tendo 81 pontos, enquanto o consórcio RNGD, o terceiro consórcio, menos 70 pontos e sendo automaticamente desclassificado. Essa proposta técnica, de forma resumida, a gente vem sempre falando aqui no canal, ela é uma proposta que praticamente se baseia na quantidade de partidas que um consórcio que estaria interessado no processo de licitação poderia levar ao Maracanã. Uma proposta técnica que praticamente vai decidir quem será o novo concessionário do Maraca pelos próximos 20 anos. E uma proposta técnica que foi feita para que a dupla Fla-Flu vencesse, porque automaticamente, quando se junta os jogos do Flamengo e os jogos do Fluminense, dão mais de 70 partidas no ano, a nota máxima vai ser dada a eles e foi dada a eles, enquanto o Vasco da Gama, sozinho, sem o Botafogo ao seu lado, não conseguirá chegar nem perto do número de jogos que o Flamengo e o Fluminense levariam para o estádio jornalista Mário Filho. Então, o Vasco conseguiu até, né, entrar ali com a ajuda de Brusque e Santos, mas infelizmente, durante a proposta técnica, a comissão do Maracanã negou o pedido de levar os jogos de Brusque e Santos ao estádio jornalista Mário Filho. Foi isso que mudou a proposta técnica, porque automaticamente, com a saída de Brusque e Santos do jogo, do game, desse processo de licitação, o Vasco não conseguiria os pontos suficientes, no caso conseguiu apenas 81 e foi ponto pra caramba ainda, e daria, né, a vitória parcial a Flamengo e Fluminense nesse processo de licitação. Então, com isso, após, né, o Vasco da Gama não ter tido aceito o seu pedido de levar jogos do Brusque e Santos ao Maracanã, ontem o Vasco da Gama entrou com esse recurso sobre o processo de licitação. No caso, Vasco e W Torre alegam que nesse momento, mais uma vez inclusive alegado por Vasco e W Torre, a irregularidade no processo de concorrência pública pela operação e exploração do Maracanã, complexo do Maracanã, pelos próximos 20 anos. Hoje, o consórcio, formado por Vasco e W Torre, considera que a Comissão Especial de Licitação, que é formada pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, usou de critérios, abre aspas, subjetivos não previstos no edital de licitação e pede a revisão do caso para conquistar a nota máxima. Isso porque, como a gente acabou de trazer, foram vetados jogos incluindo Santos e Brusque na proposta técnica. E ainda segue. Decisão, no caso, precisa ser revisada de ofício
sob pena de responsabilidade dos gestores públicos. Então o Vasco ainda pede uma pena de responsabilidade à comissão hoje formada pelo governo do estado do Rio de Janeiro. Os advogados do recurso vascaíno alegam que não há no edital de concorrência absolutamente nenhum impedimento para que Brusque e Santos atuem dentro do Maracanã. E automaticamente Brusque e Santos, sendo rejeitada a proposta feita pelo Vasco, incluindo esses dois clubes, não faz nenhum sentido. Porque se no edital, o que é um edital? É, no caso, uma regra. Vamos imaginar assim, um papelzinho de regras que foi dado à dupla Fla-Flu, ao Vasco AW Torre, à Arena RNGD, né, o consórcio RNGD, com tudo que poderia ser feito e não poderia ser feito nas propostas para o processo de licitação. Em nenhum momento estava no edital algo que proibisse jogos de clubes de fora do Rio. Não havia isso. E automaticamente, a partir do momento que não há, o Vasco pode incluir clubes de fora. Só que o que aconteceu? Santos e Brusque foram negados após a apresentação da proposta técnica, alegando que eram clubes de fora do Rio. Mas então, como é algo proibido, sendo que no edital não falava nada? Tá entendendo o que eu tô falando? Então, a partir disso, né, o Vasco da Gama se manifesta e diz exatamente que nada foi falado no edital impedindo que concorrentes aí atendessem à regra a partir de compromissos celebrados com agremiações de outros estados. Então o Vasco da Gama realmente utilizou vários argumentos. O consórcio e também o Vasco solicitaram a restituição dos mais de 30 pontos retidos automaticamente com a ausência de Brusque e Santos na proposta técnica, e afirmam ainda que os gestores públicos podem ser punidos e responsabilizados, se não entenderem que a restrição a clubes de fora do Rio viola a lei de licitações. Além disso, o Vasco também cita alguns pontos, como não compreendem essa ilegalidade, é reconhecer a licitação como um grande teatro para perpetuar a atual administração do Maracanã. Somado a todos os jogos de clubes do Rio de Janeiro, chega-se apenas a 50, no caso o número geral, número inferior à dupla Fla-Flu, o que reforça a ilegalidade, ou seja, somando todos os clubes do Rio de Janeiro, o máximo de jogos que poderia ser levado ao Maracanã sem a dupla Fla-Flu seria de 50, ou seja, mesmo que todos os clubes se juntassem lá no consórcio Maracanã para todos do Vasco, não daria o mesmo número que Flamengo e Fluminense no Maraca. Então é realmente um processo de ilegalidade, é uma licitação que é um teatro para que a dupla Fla-Flu vença no final. Além disso também, Fla-Flu hoje, de acordo com o que o Vasco colocou no que o Vasco fez ontem, né, pedindo aí no caso, nesse recurso, a recuperação dos pontos da licitação, o Vasco diz que Fla-Flu administra o Maracanã de forma restritiva, em detrimento do interesse público. Além disso, também é dito que Flamengo e Fluminense apresentaram elementos financeiros em sua proposta técnica, prática vedada por lei, já que compromete a análise, sigilo e isonomia do julgamento da proposta financeira, e com relação à explanação de serviços de manutenção questionados pela comissão, não houve o pedido desse nível de detalhamento no edital. Automaticamente, logo dessa maneira, não pode ser cobrado. Então, realmente, né, Flamengo e Fluminense vivem do mundo da lua. Essa é a grande realidade, um processo que é uma vergonha. O Santos ontem, inclusive, entrou novamente nesse assunto sobre o Maracanã. O Santos quer levar jogos da Série B do Campeonato Brasileiro para o Maraca. O próprio GE divulgou essa informação, que é um desejo sim do Santos disputar jogos da segunda divisão a partir do mês de julho no Maracanã. Aí no Maracanã também o Mané Garrincha é um estádio que o Santos procura para mandar as suas partidas. Então é realidade, não é nenhuma falácia. O Santos quer sim mandar jogos do estádio Jornalista Mário Filho. O Santos, que já foi campeão aqui no Maracanã, o Pelé, que jogava no Maracanã quando vestia a camisa do Santos. É um Maracanã para todos, é a proposta do Vasco da Gama, e automaticamente inclui clubes de fora do Rio de Janeiro, já que dentro do Rio o processo, né, foi feito para que Flamengo e Fluminense vencessem. E para fechar essa parte, ontem também aconteceu algo mais favorável ainda ao Vasco, porque a Associação Brasileira de Combate à Falsificação, a ABCF, ingressou com um novo recurso no processo do Vasco da Gama, alegando, no caso, um pedido de impugnação e alegando que o processo de licitação está 100% viciado e direcionado de maneira muito clara a um dos concorrentes da licitação, que no caso é a dupla Fla-Flu, e ainda segue.
em detrimento da isonomia de tratamento e da lisura do processo licitatório. Então, realmente, a partir do momento que a Associação Brasileira de Combate à Falsificação entra no jogo, falando que é de fato um teatro, falando que todo o processo de licitação foi feito para a dupla Fla-Flu ganhar, meu amigo, é porque tem coelho nesse mato. E no caso, a BCF, né, fecha dizendo assim, ó, Rodolfo Reck Ramazzini, que é o advogado da associação. Abre aspas, se tais vícios não forem sanados, iremos até as últimas instâncias, seja na justiça comum, seja em tribunais superiores, para que o interesse público seja atendido e a isonomia e moralidade estejam presentes na concessão desse patrimônio do futebol mundial. Então olha a loucura, olha a que ponto se chega. O Maracanã, um estádio do Rio de Janeiro, um estádio que foi pago muito provavelmente pelo dinheiro do seu avô, do seu pai, do seu bisavô, hoje está sendo feito um processo de licitação para que um consórcio mande no Maraca pelos próximos 20 anos de uma forma viciada, para que Flamengo e Fluminense vençam. O Vasco, com todo respeito na palavra, pode morrer, mas a resposta que o Vasco dá é a seguinte, vai morrer atirando até o final contra Flamengo e Fluminense e hoje, querendo ou não, contra o governo do estado do Rio de Janeiro, que tem como governador o flamenguista Cláudio Castro. Não estamos falando que o processo está sendo feito dessa maneira, porque há um governador no comando que é flamenguista. Mas realmente é uma situação assim, eu acho que cabe até na advocacia, né? Quando o juiz ele não se pode julgar, ele diz que ele é um processo de suspeição. Ele não se vê como alguém digno de julgar o processo porque ele se mostra como uma parte interessada no processo. É como se aconteceu muito nas eleições do Vasco em 2020, quando um juiz era vascaíno, ele saía do processo para julgar, porque ele via como alguém suspeito, no caso, com interesse. E ele saía porque o lado, às vezes, racional dele iria deixar-se de lado por um lado sentimental ou emocional. E ao meu ver, gente, assim, na boa, temos um governador flamenguista, cara. Não é possível que tanta coisa assim está sendo feita de uma maneira assim, não há uma isonomia, não sei por que isso está sendo feito assim, e não sei por que a imprensa não se manifesta, a Rede Globo não se manifesta, agora falando na boa, e outras imprensas, outros veículos grandes de comunicação, gente. A Associação Brasileira de Combate à Falsificação entrou no jogo, pedindo a anulação do processo porque está 100% viciado. Até onde vão levar isso? Assim, é cansativo, e é chato porque é ver um lugar tão grande como o Maracanã envolvido em coisas desse tipo. Mas enfim, a gente fica por aqui. O certo é, o Vasco vai até o final com esse recurso para recuperar os pontos de licitação e conseguir ter o Maracanã pelos próximos 20 anos. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo desta sexta-feira. Voltaremos aí já com Fala Gigante. E é claro, contamos muito com a presença e o apoio de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem, como sempre falamos aqui. Saudações vascaínas.